aqui o chat para mim, já volto. Um segundo. Tá, não demora, hein? Não demora que eu tô aqui, hein? Ó, quem vai ser a Andreiete aí, ou o Andreiete, que vai anotar para mim, ou vai me falar quem é que tá falando no chat? Ah, pode ser eu mesmo. Então tá. Todo mundo que falar aí, tu me conta, tá? Hoje você é o fofoqueiro do dia, da noite. Beleza. Tá bom? Conta pra mim o que o pessoal tá. Bom, na semana passada teve sessão de cinema, né? Eu coloquei um vídeo lá de onde vê a logística, tal, tudo muito lindo, maravilhoso. Mas hoje eu preciso, como a gente vai fazer um movimento, entender os processos, como que a logística funciona, depois a gente vai voltar para alguns teóricos e então a gente vai lá e cá um pouquinho para poder o negócio andar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pega um caderno, pega um pedaço de papel de pão, pega uma caderneta, um celular. Nada de ficar dando print de tela. Escreve para você não esquecer. Escreve, cara. Escreve aí. Logística. Logística é um processo. A logística é um processo. Você nunca pode esquecer isso. Abre, puxa o cabelo, separa aí o cabelo, puxa um pouquinho, entendeu? Separa o cabelo do outro, pega essa informação, enfia aí dentro, no meio do cabelo, tá? Logística é um processo, tá bem? Esse processo envolve ações. Quais são as ações que fazem parte do processo logístico? Então, você que está aí desse lado, você que está querendo se tornar um profissional de logística raiz, não é aquela pessoa que só tem um certificado, que tem pessoa que só tem certificado. Você é profissional raiz, você é profissional que vai executar a logística. Então, você que está aí desse lado, tem que colocar nessa sua linda cabecinha que para ser um profissional da logística, você vai ter que planejar. Você vai ter que implementar, quer dizer, colocar em ação. Você vai ter que controlar fluxos eficientes de materiais e de informações. Então, você que está aí deste outro lado me ouvindo e decidiu ser profissional de logística, colocou o que aí no meio desse cabelo que não tem piolho? Que logística é um processo. E que você, como profissional de logística raiz, você vai planejar, você vai colocar em prática, você vai controlar fluxos de como que você vai fazer isso? De uma forma eficiente, tá? Então, como que você vai fazer? Você vai controlar fluxos eficientes de quê? De materiais. Só de materiais, professora? Não, querido, você vai fazer mais do que isso. Você vai controlar as informações também. Que aí sim eu posso falar, cara, você é profissional da logística. Sou profissional da logística. Por quê? Porque eu sei que logística é processo. Sei que eu, como profissional da logística, antes de qualquer coisa, eu tenho que planejar. Eu sou estrategista, eu planejo. Mas eu só fico no mundo das ideias? Não, eu coloco em ação. Mas como é que eu vou colocar em ação? Ah, eu sei controlar fluxos eficientes de materiais. Eu sei de onde vem, para onde vai, onde está, quanto tem. Eu sei tudo isso. Sei todas as informações do processo. Então, sim, agora eu posso dizer que eu já estou me consolidando como profissional da logística. Até aí, tá tudo bem? Alguém que está aí do outro lado não entendeu? Escreve aí para mim. Eu entendi. Eu estou sabendo do que você está falando, professora. Professora, entendi, professora. Tá bom? Então, beleza. Quem não pode abrir o Eu microfone, entendi. escreve aí. Beleza, beleza. Podemos ir adiante?
Já Sim, começou professora. a esquentar a chapa, o neurônio já está queimando, já começou a queimar Não tá esse nem neurônio. morno. Ah, então vamos apertar mais um pouquinho, isso. Pera Há muito só. fogo aí, professora, muito fogo aí. Se fritar, grita, hein? Não vai para casa com o neurônio fritando. Vem e fala, tá fritando, professora! Que aí eu diminuo. Como que a gente faz essa análise? Como a gente faz esse planejamento? A gente observa todo o fluxo do processo, desde a origem, desde a obtenção dos insumos da matéria-prima, até chegar na mão do consumidor. Foi ontem. Eu precisava de 30 de troco. O que foi ontem? Quem tá falando? O que foi ontem? A professora foi mal, sou eu, a Janaína, meu microfone aberto, eu tô falando com o marido, desculpa, gente. Ah, obrigada por avisar. Então tá bom. Então, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Por quê? Porque o trânsito, o caminho, do ponto de origem, tudo que acontece até chegar na mão do consumidor, forma aquilo que a gente chama de cadeia logística. Entendeu? Então, de um ponto até o outro, tem muita coisa no meio, tem muita coisa que acontece. Tem a obtenção, tem a produção, tem a distribuição, tem a embalagem, tem o transporte, tem a movimentação, tem várias coisas acontecendo. Então, de um ponto até o outro, todo o caminho a gente chama de cadeia de suprimento. Então, você que está aí do outro lado, tá? E que está pensando assim, meu Deus, o que eu, profissional da logística, vou ter que administrar, vou ter que planejar, vou ter que fazer funcionar, vou ter que controlar, vou ter que pensar em formas eficientes de analisar o fluxo dos materiais. Que informações são essas? São todas as informações, todo o planejamento, todo o controle, toda a ação que acontece da obtenção até o consumidor final. Mas acabou, professora? Quando chegou no consumidor, acabou? Não, porque eu estou falando do fluxo anverso da logística. A logística pode ter outro fluxo? Pode, meus amores. Qual o fluxo que a logística pode ter a mais? O fluxo reverso. Reverso? Mas como é que isso acontece? Oh, tu já tomou refrigerante? Você aí do outro lado, você toma refrigerante? Toma suquinho? Toma. Eu tomo, eu tomo. Já usou copinho de papelão? Já? Sabe aquelas pessoas que vão lá catar essas coisas? Já usou pilha em casa? Já? Você tem que descartar no lugar correto. Por quê? Porque isso vai voltar para a fonte de fornecimento, para se transformar num outro produto ou para ser descartado. E esse caminho de volta se chama fluxo reverso da logística. Então, hoje em dia, quando a gente fala em profissional da logística, ele não está só preocupado em do ponto de origem até o ponto do consumidor final. Não, porque depois do consumidor final ainda tem um caminho de volta. Ah, mas é só de produto? Não, gente, tem de informação também. Quem aí já comprou um carro zero? Por Alguém? enquanto, não. Não. Mas Próximo. vai comprar. Vai comprar. Vai comprar. Logo, logo. Entendeu? Já estou profetizando que você que está aí do outro lado vai comprar um carro zero amanhã, na semana que vem, no mês que vem, quiçá no ano que vem. Eu não Vai gosto de comprar carro, um não, carro. professor. Vai comprar moto, um helicóptero, vai comprar Moto também alguma não. coisa. Um Professora, avião. Não a, sei. a, Pa- a Paloma tá com a mão levantada. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Fala, Paloma. Conta para mim qual é a sua dúvida. Então, professora, ontem eu pesquisei bastante referente à cadeia de suprimentos, né? Uau! Porque fiquei a madrugada toda praticando inglês também.
Pelo fato, assim, de curiosidade, né? Então, aquilo que a senhora veio falar, né? Que é tipo um retorno. Na verdade, a cadeia de suprimentos vem da tecnologia chain, né? Supply chain. Supply Isso, chain. supply Eu já chain, vou colocar isso. aí o supply chain. Eu já vou falar do Isso, supply chain. é como se fosse algo que tem retorno não só para no cliente, mas ele vem de um retorno da sociedade em si, né? Eu vou chegar aí, Paloma. Você hoje está espetacular. Você arrasou. Arrasou. Obrigada, professora. Gostei de Porque você. eu sou muito ansiosa para as coisas, então eu procuro saber antes. Mas relaxa. Toma um chazinho, relaxa, que daqui a pouco nós vamos fazer o mantra da aula de Enoch, que é sai rancor, entra amor, sai rancor, entra amor. Aí vai ficar todo mundo zen, tá bom? Relaxa, hein, gata? Mas arrasou, hein? Sempre assim. Quem mais está com a mão levantada ou contribuiu com esta aula? Acho que mais ninguém não, professora. Pronto, esse Pode, povo já pode, foi assistir a Griselda. Quer ver? Eu tô aham. aqui e o povo foi assistir a Griselda. Será que foi isso? A Elisângela quer falar, professora. Fala, Elisângela, sou todo ouvidos. Oi, professora. Boa noite. Oi, boa noite. Por favor, faça um esclarecimento. Existe uma separação específica entre logística e cadeia de suprimentos? Ou não? Na verdade, eu não consideraria uma divisão, uma separação. Quando eu falo em logística, eu estou falando em todos os processos logísticos, eu posso falar deles separadamente. Quando eu estou falando em cadeia de suprimento, eu estou falando de uma sequência lógica dentro do processo logístico que equivale a uma cadeia para suprir, por isso que chama suprimento, para suprir uma necessidade, para atender uma necessidade do consumidor final. Que esse consumidor pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física. Tudo bem? Então, quando eu falo a cadeia de suprimento, ela está dentro do guarda-chuva da logística. A logística é tudo. A cadeia de suprimento está dentro da logística. Não sei se eu esclareci bem. Me ajudou? Sim, professora. A gente pode considerar que os suprimentos é uma coisa mais focada no item? Não sei errado esse raciocínio. A mercadoria, o produto específico daquela empresa. Pode ser, pode ser. Pode ser ou num grupo de itens de uma mesma família, pode ser num grupo de item. Por exemplo, tem empresas que têm uma família de produtos, certo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Existe por exemplo, a Sadia, tá? A Sadia tem produtos alimentícios de vários tipos, de várias constituição, né? Tem presunto, tem frango, tem. Então, cada um dessas linhas produtivas se consolida como uma cadeia de suprimento. Faz sentido para você? Sim, sim. Acho que era nessa linha que eu estava. Tá. Então, a cadeia de suprimento, ela está associada a um grupo de produtos dentro do processo logístico. Porque quando eu falo em suprir, eu vou ter obtenção de recursos específicos para aquele produto. O que você acha? Às vezes, como os produtos são similares, parecidos ou complementares, eu posso usar a mesma fonte de fornecimento. Por exemplo, é uma empresa, ainda falando na Sadia, não sei porque eu estou falando comida, não sei se é porque eu estou com fome, não sei. A carne do porco, ela alimenta a cadeia de suprimento do presunto,
da linguiça. Então, é a mesma fonte, só que processados diferente. Ok? Então, uma cadeia de suprimento para cada um desses elementos. Entendi, Prof. professora. Oi. O Altair, peraí, perguntou Fala. aqui, o que é suprimento e qual é seu conceito? O Ele que também é? quer falar contigo. Fala, Altair. Fala, meu bem. Qual o seu problema? Manda, Altair. Fala, Altair. Pois não. Como Boa havia noite. dito aí, né? Ah, Boa noite. boa noite. Boa noite. Tudo bem, Altair? Tranquilo. Referente Você tá bem? Você parece que tá meio, não sei. Tá desconfiado? Não. É o frio. Ah, é o frio. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Vai, pode falar. Referente ao suprimento, como havia falado, a senhora está falando cadê suprimento, né? Suprimento em si, o que é suprimento e qual o seu conceito referente a suprimento. A Paloma tinha comentado aí o que ela entendeu no sentido de suprimento, né? São materiais referente a que faz o processo da empresa. E a senhora, o que tem a dizer? Eu tenho a dizer que suprimento é um item. É um item que é administrado dentro de uma cadeia, movimentado, armazenado, processado e transportado. Tá? É um item que faz uma cadeia funcionar. Respondi essa pergunta? Sim, Simplificando a resposta. Então, quando eu respondi para, acho que foi para Paloma agora, há pouco, ou não sei se foi para alguém antes, não sei se foi, agora eu não lembro quem foi. Perguntou assim para mim, e logística e suprimento? A logística, ela tá acima, a logística envolve todo o complexo, todo o processo, que não importa quantos processos de suprimento eu tenha sobre o guarda-chuva da logística, mas para cada processo, para cada item ou equivalência ao item, eu posso ter um processo de suprimento diferenciado para cada situação. Tá? Então, a logística ela envolve todos os processos de suprimento que estão sobre seu guarda-chuva ali, sobre sua ótica. Essa era a primeira pergunta. E a outra era? Conceito. Então, quando eu falo conceito, quando eu estou conceituando alguma coisa, é como se eu estivesse traduzindo o que ele significa, tá? Então, eu estou trabalhando que conceito de suprimento, eu estou me referindo a um item, suprimento é um item que transita por todo o processo da cadeia, de obtenção, produção, distribuição, transporte, movimentação, embalagem e disponibilização para o consumidor, tá? Quando eu estou usando suprir, né, eu estou adicionar, acrescentar, é esse sentido de adicionar. Então, eu estou colocando um item em movimento no processo logístico, no processo de suprimento. Então, entra lá o insumo, entra lá o elemento, passa pelo processo de produção, tudo, passa pelas atividades primárias da logística, secundárias, as de apoio, tá? E depois vai chegar, cumprindo todos os processos, lá na mão do consumidor final. Tudo bem? Tudo. É igual um exemplo da fábrica de aço que recebe a matéria-prima, depois fabrica o aço, depois do aço passa para um setor que fabrica a chapa grossa, depois vai para a laminação, onde faz a bobina, que depois feita e acabada vai para a fábrica de, por exemplo, de geladeira, produtos. Sim, exatamente. Aí ele vai alimentar, como ele está alimentando uma indústria de base, né? Indústria de base, assim, são elementos que
alimentam outras indústrias, né? Você está falando de uma indústria de base, que é a cadeia do aço. Então, a indústria de base do aço alimenta a indústria automobilística, a indústria como é que fala? Eletrodomésticos, de toda sorte, até, né, chegar no mais, em todo, aproveitar todos os elementos do processo. Porque quando a gente está falando hoje em processo produtivo, a gente está falando que hoje não se pensa em perda em nenhum dos processos logísticos, seja ele qual for. Todos os elementos são aproveitados. Todos os elementos. Se você falar na indústria, por exemplo, ainda voltando aí na indústria, né, de frigorífica, todas as partes da res é aproveitada. Do rabo ao pelo, do dente ao osso, tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado para inúmeras cadeias. Quando a gente fala, por exemplo, na cadeia do laticínio, o leite que vai para a prateleira, depois ele não é vendido, ele é vencido, ele volta no processo reverso para alimentar outras indústrias. A indústria dos laticínios, dos queijos e de outras coisas, requeijão, escambau 4. Então, a gente não está falando, a gente está falando de processos com perda zero, porque hoje não dá para perder, né? Tudo. Prof, tem uma pergunta. Pode falar. Então quer dizer que então, a logística reversa é para a empresa lucrar mais ainda, então, ter mais dinheiro. A logística é isso, né? A logística reversa é o retorno, quando o processo logístico cumpre a etapa de chegar até a mão do seu último consumidor e ele volta, por diversas razões, ele volta para a cadeia para se transformar num outro produto ou para ser descartado da maneira correta. Porque nem tudo... tem alguns itens, por exemplo, que por conta da sua especificidade, ele pode causar contaminação. Então, são retirados tudo que pode ser utilizado dele, ainda numa outro processo fabricado, e o que não for possível tem que ser destinado corretamente para que não haja contaminação. Mas essa responsabilidade recai sobre a indústria produtiva. Bacana. Por exemplo, a pilha, né? A pilha é uma delas. Professora, a Patrícia quer falar também aqui. Fala, Paty. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Pode falar. Transmissão de pensamento? É por telepatia? A pergunta? Acho que você não falou, então acho que ela levantou sem querer. O Altair também levantou a mão. Fala, Altair. Fale, Altair. Estou aqui para atendê-los. Sim, voltando ao item anterior, então o suprimento, no caso, é a matéria-prima, é a chapa, é a bobina, por fim, a geladeira, e a cadeia são aqueles setores onde vai acontecendo o processo. Procede? Não, peraí. Depende de que indústria você está falando. Para a formação da chapa de aço, o suprimento são os elementos que compõem o aço. São os insumos que compõem o aço. Então, o aço é uma liga, né? Que vem de dois suprimentos. Estou falando corretamente ou não? Eu não sou dessa área, mas até onde eu sei, para a composição do aço, eu preciso do ferro. Não é isso? Do ferro, dolomita e outros que eu não me recordo agora. Pois então. Professora, posso falar agora? Liga metálica e carbono. Pode falar, meu amor. Peraí, deixa eu só terminar a resposta aqui para o Altair, você fala. Ou você quer complementar essa resposta do Altair? Mais ou menos. É que meu esposo ele trabalhou
no alto forno, quando funcionava aqui na usina. Ah, então chama ele para aula. Posso pedir para ele explicar? Bota o cara para falar com a gente, rapaz. O cara O nome manja dele do negócio. é Alexandre, só um momento. Oi, Alexandre. Boa noite, professora. Tudo bem, querido? Meu nome é Alessandro, eu sou esposo da Patrícia. Eu trabalhei... Já sou sua fã. Você trabalha nessa área, meu bem? Então, eu trabalhei no Alto Forno 2 da Uzi Minas por 20 anos. Trabalhei na área de produção. Entrei como operador, me tornei líder de operação. Eu operava o processo inteiro, desde o começo da captação de material, de matéria-prima vindo dos portos, né? Para os armazéns, para os pátios, até a preparação do leito de fusão, que nada mais é que a gente pegar todos os minérios de acordo com a qualidade, granulometria e composição química, e a gente fazia uma massa chamada sinter, né, numa fábrica chamada sinterização, que ficava um equipamento auxiliar ao alto forno. Ela preparava o material. Ele tem basicamente minério de ferro semifundido, né? Seria a matéria base do ferro gusa. E aí esse material é distribuído... É o ferro gusa, né? Distribuído em silos. Aí, de acordo com o leito de fusão que a gente tem lá, de acordo com o pedido da produção, a gente dosava nas peneiras e mandava para o alto forno em cargas. 50 toneladas de carga metálica, que a gente chamava de minério de ferro, né? Aí, fundentes, mais 24 toneladas de coque mineral. Então seriam 2 batches, que a gente chamava de batch, 2 batches de 50 toneladas e 2 batches de 24 toneladas, no caso de coque, né, de carvão. Então, iniciava-se o processo de alto forno desse jeito, abastecendo por cima do alto forno, que é um reator vertical. Durante esse processo, a gente chama de processo de redução no alto forno, e durante esse processo dele acontecia a fabricação de um gás chamado de CO. Esse gás é adicionado para outro local. E no processo final, o que é? É o gotejamento, a fusão do material, né? Aí ele cai em forma de gotas dentro do alto forno, lá a gente chama de gotejamento, entrava no cadinho e lá se formava-se o gusa e a escória. O gusa com alto teor de carbono, ele não é um aço, ele é um ferro, né, que tem diferença entre ferro e aço. Dessa coisa, a gente vazava esse material num canal, e nesse canal uma separação de material, porque tem a impureza chamada escória, ou ganga, né, para quem conhece. Então, o material gusa, ferro, ia direcionado para carros torpedos, que são de carro torpedo, é como se fossem 2 betoneiras, uma ligada na outra. Ele parece um ovo grande, assim, mais ou menos, para dar uma ideia mais grosseira. E esse material vai para a cearia a uma temperatura de mais ou menos 1.450, 1.500 graus de temperatura. Isso, que é o ponto do aço, né? Isso, aí lá na cearia já é um outro trabalho, que lá eles acrescentam alguns fundentes, acrescentam algumas ligas metálicas tipo alumínio, níquel, alguma coisa que de acordo com a especificação e pedido do cliente, né? Isso aí a gente, depois disso, vai para o lingotamento, né? Ele é aquecido lá na cearia, depois vai para o lingotamento, ele sai em formas de placas. Essas placas vão para um laminador, no caso da Uzi ela tinha 2, agora só está com um só. Ela ia para esse laminador, e esse laminador fazia as bobinas, que são mais conhecidas atualmente, mas também de acordo com o pedido de cada cliente. O cliente mais forte da usina hoje de Cubatão é uma empresa chamada Fumagalli. Ela é fornecedora de rodas para veículos, né, de pequeno porte. Ela tem uma exigência absurda com o pessoal do LTQ, né? Eu trabalhei lá até julho, então nós éramos auditados frequentemente. Então eles querem saber desde o começo da produção no laminador até o acabamento final, que é na laminação a frio ou no LD, que é com certeza material acabado, né? Sim. E no local que eu trabalhei no outro forno, além de fazer esse ferro gusa, tinha o resíduo que eu falei, né, que é a ganga, ela também se chama de escória. Esse material é um material
que a gente fala assim, ele pode ser feito pode se apresentar em duas situações, ou bruta ou granulada. A bruta, se você puder ter uma ideia, foi usado muito na Praia Grande para fazer a pavimentação, a pré-pavimentação das ruas. Depois o pessoal jogou uma por cima. Porque ela é muito resistente, porém ela tem um problema dela que é um pouco, ela pode contaminar o solo, né? Mas Sim. e também, e a granulada, o que acontece? Do lado da usina de Cubatão tinha uma fábrica chamada Votorantim. Eles compravam 100% do nosso material de escória, que esse material é acrescentado na fabricação de cimento. Sim. Né? Então, quando fecha o Alto Forno agora em 2014, as fábricas ali pararam, né? A Votorantim também fechou, encerrou as atividades, porque já não tem mais material e seria inviável trazer de fora para dar sequência na produção deles. Sim, sim. Olha, é fantástica a sua contribuição. Algumas partes do processo aí eu particularmente já conhecia, que assim, na aula aqui, a nossa intenção é que o aluno compreenda que há por trás do processo logístico todo um encadeamento de ações que você brilhantemente apresentou para a gente aí. E aqui, como a gente tem como pressuposto, dar aos alunos esse encadeamento de ações que ele pode trabalhar tanto numa situação como essa, da fabricação do aço, como em qualquer indústria ou qualquer empresa que faça o procedimento logístico de suprimento, que isso não precisa ser exatamente numa empresa de produção, né, de fabricação, né, de manufatura. O processo logístico também acontece na área comercial, na área de serviços, e é isso que esse primeiro módulo é uma apresentação para os alunos de toda essa cadeia de abastecimento. Inclusive, eles têm uma matéria no segundo módulo que se chama Gestão da Cadeia de Abastecimento, que eles têm contato com vários tipos de cadeia de abastecimento, como o do aço, do algodão, de outros elementos. Mas você está de parabéns, eu sou muito grata por você compartilhar esse conhecimento conosco e ajudar os alunos aí para que eles tenham uma dimensão, porque muitas vezes a pessoa não tem dimensão do processo logístico como um todo, né? A cadeia de suprimento está dentro da logística, mas ele não tem a noção que para ele ter contato com o produto acabado, com a roda do carro lá, com o carro pronto, todo um processo logístico aconteceu para ele estar com esse material pronto aí para consumo. Eu só tenho que expressar minha gratidão e para os alunos eu gostaria que vocês colocassem aí um agradecimento formal aí para a Patrícia por ter colocado a gente em contato com esse profissional tão gabaritado e dizer que é uma oportunidade única que a gente tenha o contato, esse diálogo, né, essa exposição tão detalhada com um profissional da área. Muito obrigada, gratidão mesmo, viu? E apareça sempre nas nossas aulas, quando quiser, tá bom? Ok, professor, obrigado pela oportunidade. Só para dar mais um esclarecimento final, só para lembrar da parte logística que eu só estou vendo, porque a minha esposa está fazendo, eu estou interessado também, eu estou fazendo uma técnica em manutenção mecânica na Aristóteles. Ah, que legal! Eu já sou formado em metalurgia, tudo. Assim que eu terminar, eu já conversei com ela que ano que vem eu vou tentar vou prestar para entrar na logística também. Oba! Só para conhecimento, o nosso material que chegava nas Minas, ele chegava de vários lugares, né? Nós tínhamos uma mina de matéria-prima em Minas Gerais. E então nós temos alguns outros fornecedores. Então ele chegava, para você ter uma ideia, ele vinha por ferrovia, vinha por rodovia e vinha por navios. O coque, nosso carvão mineral, ele é comprado em 2 lugares. Ele é comprado na China e na Austrália, que são os 2 maiores fornecedores da matéria-prima. O minério de ferro, no caso, a Uzi Minas tem uma mina dela, mas também a gente comprava da Vale, que é um material de melhor qualidade. No caso de Alto Forno, onde eu trabalhei, a demanda de produtos, né, de insumos que a gente precisava, nós tínhamos uma quantidade de fornecedores absurdas, assim, desde
peça de parafuso até maquinário grande. Então, nós tínhamos uma carteira de clientes muito grande, que nós tínhamos que atender a qualidade para os nossos clientes, e eles também tinham que atender, a gente tinha que atender os nossos clientes, e os clientes tinham que atender a gente, né? Então, era bem extenso o negócio. É uma cadeia complexa, né? É complexo. Deixa eu passar para minha esposa aqui, senão eu vou perder minha aula. Obrigado, professor. Tá bom, querido. Venha sempre, quando quiser, tá? E aí, gente? Oi, professora. Agora que ele já roubou meu tempo na aula, posso falar? Fala, meu amor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Conceito de logística é um e conceito de suprimento é outro. Porém, Sim. um não anda sem o outro. Tem que haver os dois. Sim, No conceito de logística, Paty, é o processo como um todo. Eu vendo todos os processos inerentes à logística. Aí, o processo de suprimento, ele é endereçado a um item, a um conjunto de item, tá? Quando eu falo em logística, eu estou falando em planejamento, eu estou falando em controle e eu estou falando em percepção dos fluxos, como eles interagem dentro da cadeia. Quando eu estou falando em suprimento, eu estou falando assim, o movimento de um item por dentro da cadeia, tá? Tá, deixa eu dar um exemplo que eu também pesquisei ontem, eu queria ver se eu entendi. A cadeia de suprimento vem desde a extração da matéria-prima até o produto final. E aí a logística, vamos supor, extrair lá algodão, vou fazer uma roupa, eu extraí o algodão, aí tem um processo logístico para levar o algodão até uma fábrica, onde ela vai processar esse algodão, e dessa fábrica, esse algodão vai ser transformado em tecido, esse tecido vai para uma fábrica, onde, vamos supor, uma calça, vai virar uma calça, e nessa calça eles vão adicionar zíper, botão e tal, aí vai ter um processo de marketing para venda, não, desculpa, marketing não. Aí vai ter um processo para ele chegar até a loja, aí vai ter o marketing e da loja até o consumidor final. Só que assim, essa parte que você falou é a parte da cadeia de suprimento. A logística, ela tem a ver com o planejamento para a cadeia de suprimento funcionar. Ah, entendi. Entendeu? Ela planeja e faz todos os movimentos para a cadeia de suprimento funcionar. Certo, para tudo isso acontecer, tem que ter a logística por trás no planejamento, implantar, controlar e tudo mais. Exatamente. Agora eu entendi. Exatamente. Tá, okay. Tudo bem? Tudo bem. Altair. Obrigada. Nada, meu amor. O Altair ficou feliz aí com a explicação aí do aço? Fomos vizinhos de área. Eu trabalhava na parte de refrigeração, fornecia água para o setor dele. Inclusive trabalhei na torre que ficava ao lado da área dele. Olha, amiguinhos, são todos amiguinhos, que legal. Gostei. A explicação dele foi excelente. Não é? E isso só prova, Altair, que ninguém aqui, nem fora, é dono do conhecimento. Você percebe que o colega ele tem todo o domínio da cadeia de suprimento deste tipo de produto. Porque ele tem uma vasta experiência, ele conhece o processo por dentro. Ele conhece todo o processo de suprimento por dentro. Assim como você conhece também o processo de suprimento da área que você esteve presente. Mas quando a gente fala de profissional de logística, eu não estou desfazendo do colega, longe de mim, ele é profissional aí exemplar. A gente, como profissional de logística formado aqui, a gente tem que estar pronto para assumir qualquer cadeia de suprimento. Qualquer processo logístico. Não importa se é do aço, se é do algodão, porque nós somos os profissionais que temos o conhecimento da estrutura da cadeia de suprimento e do processo logístico. Então, nós aqui vamos falar de vários processos logísticos, não só deste da aciaria, mas de outros que compõem inúmeras cadeias de suprimento. E nós poderíamos estudar esses processos por dentro para saber o que acontece. Nós somos estudiosos dessa área. Nós precisamos promover a melhoria da área logística. Não importa qual é o produto. Não importa qual é a prestação de serviço.
Então, tem gente que se especializa, como ele, está especializado na área de aciaria. Tem outros que têm aí o conhecimento da cadeia de suprimento que começa lá no exterior de outra forma, de produtos químicos, por exemplo, de produtos perigosos. Tem gente que sabe da cadeia alimentícia da produção agrícola. Então, o profissional de logística, não importa onde ele assuma, ele tem que conhecer a cadeia de suprimento. Por isso que aqui a gente estimula que o aluno aprenda várias cadeias de suprimento diferentes, porque quanto mais ele aprende, ele mais preparado estará para assumir qualquer uma delas. Porque cada uma tem sua especificidade. Tem o seu tempo, tem a sua lógica, tem o seu retorno, tem o seu índice de perda, que precisa ser melhorado. Entendeu? Sim, entendi. Para nós ficar mais fácil nesse sentido, porque a gente conhece, mas nada como conhecer as outras áreas também. É por isso que a gente está importante. É importante. Mas ampliando. só ajuda, porque nós também temos pessoas dentro desta turma que ainda está no ensino médio, que ainda não tem experiência no mundo do trabalho, que não tem nem noção que isso acontece, não é mesmo, galera? Tem ou não tem aí? Cadê meu público? Sim, Pro. Tem gente que não tem nem noção que isso era possível. Fala aí, quem é que nunca tinha visto ou escutado falar em todo esse contexto? Estão aí ou foram embora? A Rayane tá com a mão levantada aqui. Fala, Rayane. Cheguei. Tava travando, professora, me desculpa. Não tem problema. Pode falar. Professora, mas uma dúvida mesmo. Eu não entendi a pergunta, professora. Peraí. Quem tá falando comigo agora? Rayane? Deixa a Paloma falar, professora. Fala, Paloma. Me desculpa, Rayane. Eu não entendi a pergunta, professora, que a senhora fez, porque estava travando e não acompanhei. Tá, o que eu quis dizer é o seguinte. Assim como tem pessoas no grupo, aí na turma, que já tem uma experiência na área, já acompanhou uma cadeia de suprimento, já vivenciou partes ou todo de uma experiência ou do processo logístico ou da cadeia de suprimento, nós temos nesta turma alunos que nunca trabalharam, sim ou não? Sim, professora, eu sou uma delas. Então, tem pessoas que nunca tinha parado para pensar que existe uma cadeia de suprimento de algum produto, porque vivia numa outra realidade. Não melhor, não pior, mas vivia numa outra realidade. Hoje, as discussões que estão acontecendo agora no curso nos levam a tentar pensar, peraí, eu sou profissional da logística. Se eu sou profissional da logística, eu tenho que entender de planejamento, processo logístico, cadeia de suprimento. Então, eu vou me inteirar com esse assunto. Então, agora, o estar no curso vai despertar vocês a pensar, como é que é a cadeia de suprimento do suco de laranja? Ou como é que será a cadeia de suprimento do celular? Ou como será a cadeia de suprimento do salgadinho que eu como? Então, as pessoas começam a ficar sensíveis para essas possibilidades de cadeia de suprimento. Então, a gente passa a perceber antes. É aquela velha história. Eu gosto tanto de ver uma tracker, um modelo de carro tracker. Quando você fala isso, parece que pipoca tracker de todo lugar. Você começa a ver tracker em todo quanto é lugar. Parece que você chamou. É que você não estava prestando atenção. Quando você passa a prestar atenção no item, ele parece que aparece toda hora na sua frente. É o que vai começar a acontecer com vocês em relação à logística. De tanto falar, vocês vão chegar no mercado, vocês vão falar, nossa, a logística aqui não funciona. Nossa, olha o item da logística aqui. Vocês vão começar a ficar sensíveis aos elementos da logística. Entenderam? Entendi, professora. É verdade que a senhora falou. Agora vocês vão começar a ver logística em tudo.
Se vocês estivessem fazendo um curso de enfermagem, técnico em enfermagem, todo mundo ia parecer meio doente para vocês. Olha, a pessoa tá com febre, olha, tá com os olhos encurvados, tá com o aspecto abatido, tá com o abdômen globoso. Você começar a achar todo mundo doente à sua volta. Se você estivesse fazendo edificações, você ia começar a ver, nossa, esse prédio está torto, olha a rachadura, olha, a parede está torta, olha, você ia começar a ficar sensível a isso. Se você estivesse fazendo desenvolvimento de sistema, olha que programa, olha que aplicativo, nossa, que não sei o que, você ia ficar sensível a isso. Mas como você está fazendo logística, olha que cadeia de suprimento perfeita, olha que atendimento ao cliente, olha que você vai ficar percebendo as coisas. Professora, é exatamente quando você tem um conhecimento, os seus olhos, para tudo na vida, muda completamente. Com certeza, conhecimento liberta. Igual o curso que eu fiz, né, de DS na ITEC. Caramba, vou te falar que eu tenho outra visão pro mundo, sabe? Ainda mais pra tecnologia. Eu sei que tudo é possível agora. Tudo é possível. Eu espero que Tudo, as coisas possíveis sejam coisas boas e lícitas. sim. Com certeza, né? A gente tenta. Quer falar mesmo que eu esquecendo? Tudo é programável também. Tá Até vendo? nós, seres humanos. Nossa, essa sua experiência pode elevar a outro nível a sua experiência com a logística. Verdade. Né? Pode. Pense nisso, pense nisso. Nossa, eu vou te falar, eu já tô pensando no TCC já. Olha, faz tempo que não se tem TCC na área de tecnologia para logística. Então Ah, é? pense nisso. Opa, o pessoal tem medo. Cadê a Rayane? Rayane, você já fugiu de mim? Não, tá escutando vocês falando. A Paloma, né, fez a pergunta. Mas, professora, eu tenho uma curiosidade. Uma dúvida, na verdade. A cadeia de suprimentos, ela também funciona para processos externos, como, por exemplo, em uma transportadora, tem, itens da Chocolate Garoto, e tem que levar até o caminhão. Porém, ela tem que ir ao pallet. Também funciona como uma cadeia de suprimento? Na verdade, a atividade de transporte faz parte de uma cadeia de suprimento. O transporte é um dos elos da cadeia de suprimento. Uma das atividades que faz ligar as correntes. Quando a gente usa o termo supply chain, a gente está falando chain são correntes, tá? Então, são os elos de uma cadeia, tá? Quem faz a movimentação do item de um elo para o outro é a atividade de transporte. Ou de movimentação quando é interna. Prof. Oi? Pergunta. Entendi. Obrigada. Não. Então, é até uma pergunta que eu ia falar pro Wellington, acabei esquecendo, para você. Então, o que é modal? Modal é como seria o transporte, tipo rodoviário? Na verdade, modal vem de modalidade, tá? Ou modo. Então, quando a gente está se referindo a transporte, é o modo de transportar. Eu posso transportar pelo modo rodoviário, pelo modo ferroviário, pelo modo aeroviário, pelo modo aquaviário e pelo modo terrestre. Perfeito, professora, obrigado. Quem mais? Oi. Quem é? Professora, Altair. Oi. No caso do logístico, né? O técnico. É bom ele conhecer não só a parte teórica, como a parte do campo. Todo profissional técnico, ele carece, buscar experiências em campo. O TCC é uma ótima oportunidade para isso. Entendi. Oi. Professora. Oi, meu amor. Já que o
já que ela tocou nesse assunto de modal, eu também queria perguntar uma coisa sobre isso. Pode falar. Na sua opinião, qual é o modal mais utilizado nesses tempos, principalmente de pandemia? O modal mais utilizado em qualquer tempo é o rodoviário, porque é o único que faz o trajeto porta a porta. Eu nunca vi avião estacionando na porta de nenhuma empresa, nem navio. Então, ou como uma atividade de transporte complementar a um outro modo de transporte, por exemplo, se está usando navio de um país para o outro, eu preciso do rodoviário para complementar, para chegar até a porta do cliente. Ou como complementar, ou como atividade principal, o rodoviário é o mais usado. Se nós pensarmos em capacidade de carga, o marítimo, em relação à capacidade de movimentação por vez, de transporte por vez, nós vamos pensar que quem tem mais capacidade para transportar é o navio, certo? Mas ele é insuficiente para fazer de porta a porta. Você já viu algum navio passar na porta de alguém? Não, né? Não, mas obrigada, professora, pelo esclarecimento. Nada, Mori. Quem mais? Professora, eu curiosa, né? Como sempre. O assunto que eles... na verdade, a palavra que eles comentaram. Não sei se é uma empresa ou é um meio de transporte. Significa o quê, modal? Modo. Modal, isso? É modal, modo. Modal é uma forma, é um termo que a gente que é usado para se referir à maneira de transportar, à modalidade de transporte. Então, em vez de falar, por exemplo, São José do Rio Preto, eu falo, Rio Preto. Eu estou falando de São José do Rio Preto. Mas eu estou falando, em vez de falar São José do Rio Preto, eu falo, é lá em Rio Preto. Entendeu? A mesma coisa, me fala, a modalidade é não sei o quê, eu falo, o modal é como se estivesse fazendo uma abreviação, tá? Mas, pessoalmente, eu acredito que eu devo, por correção da língua portuguesa, eu devo me referir a modo de transporte. Porque é a maneira pela qual se transporta. Entendi, professora. Tá bom, muito aí obrigada. No jargão popular, o pessoal usa modal. Mas é uma abreviação de modalidade. Tá bom. Obrigada, professora. Não. Mais alguém? Prof, a Patrícia está com a mão levantada. Fala, Pati. Oi, professora. Oi, meu. Só citar um exemplo, me corrija se eu estiver errada. Também tem aquela opção que o cliente contrata, que é door to door, né? Que é porta a porta, aonde retira na fábrica, leva até o terminal, né? No caso, pode ser um terminal alfandegado ou não. Faz a liberação da carga. Após a carga liberada, um rodoviário também leva até o navio, aí embarca. E chega lá no destino, também tem a contratação do rodoviário até a porta do cliente. Seria isso? Correto? Seria isso para explicar o quê? Porque você está me falando... Porta a porta. Quando eu falo modal porta... rodoviário. Tá, peraí. Quando eu estou falando que é o único que é capaz de levar porta a porta, quer dizer que eu posso pegar um veículo... Se tiver dentro do mesmo território ou de território ou fronteiras que são limítrofes por via terrestre, eu posso fazer o material sair da porta do vendedor até a porta do comprador de maneira contínua. Eu estou falando que o veículo é capaz de fazer essa transposição dependendo de onde vem para onde vai. É o único que pode fazer isso. Se eu estou falando eu não posso fazer com um navio porta a porta. O navio não sai da porta do cliente para chegar na outra porta. É isso que eu quis dizer. Agora, se você está falando de uma operação door to door, em que a contratação do serviço levou em consideração todos os procedimentos para sair de uma porta para levar na outra,
Aí sim o transporte rodoviário é complementar a um outro transporte para poder executar o door-to-door. Entendi. Entendeu? É preciso verificar o que eu estou falando. Quando eu falo porta a porta, não quer dizer que não seja possível a contratação dos serviços de forma fracionada para poder cumprir o procedimento de compra. Eu estou falando que o único veículo capaz de fazer entrega de uma porta a outra sem precisar de um outro complementar, se a fronteira for contínua ou se for território terrestre, é o rodoviário. Certo, exatamente. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido, sim. Você entendeu o que eu quis dizer? A estratégia door-to-door, que é um aprendizado que normalmente se aprende lá, ou em gestão de cadeia de abastecimento, ou lá na matéria de logística internacional, que sou eu mesmo que dou, que essa matéria está comigo, aí é um procedimento door-to-door. Entendi. Entendeu? É assim, assim, eu preciso esclarecer para quem não é da área e que não domina ainda esses conceitos, porque assim, quando a gente for falar, principalmente quem já tem uma experiência, a gente vai fazer um combinado aí de ajudar quem nunca viu essas coisas. Correto. Né? A gente tem que trabalhar, ninguém larga a mão de ninguém, porque senão o cara que tá aí, que nunca viu isso, que tá lá na escola, que tá começando a aprender, fala assim, que bexiga de door-to-door é esse que a Patrícia tá falando? Não sei do que ela tá falando. Entendi. Eu mal aprendi o que é logística, tô na segunda aula da logística, eu preciso falar de door-to-door. Então, a gente precisa ir com conta-gota, todo mundo tem que chegar junto lá, entendeu? Entendi. A gente precisa respeitar todo mundo aí nesse contexto, porque nós temos alunos que têm um nível bem avançado, que conhecem outros conceitos, alunos que nunca viram isso, então a gente tem que chegar lá no final do semestre com todo mundo junto, então a gente vai se ajudar. Correto. Posso contar? Sim, com certeza. Então tá bom. Tá, Quem okay, mais? Professora. Opa. Desculpa, Léo. Pode falar. Rapidinho. A Patrícia... não, a Patrícia falou já. Então, a Laísa falou que, pelo menos na onde meu pai trabalha na pandemia, no começo o modal era mais usado no aeroviário. Tá, mas ele é usado para operações específicas, porque o aeroviário é o modo de transportar mais caro que existe. Então, ele é usado para mercadorias específicas, para atender cadeias de suprimento específica, porque é o mais caro que existe e eu nunca vi avião também parar na porta de ninguém. Ela falou que era o mais usado, inclusive. É mais usado em relação do produto que deve ser transportado. Eu não sei qual é o produto que é transportado. Fala aí, Larissa, no chat, se quiser. Só foi usado por conta que fazia parte dos respiradores. Foi usado em função de uma necessidade de urgência. Então, eu uso o aeroviário quando eu tenho urgência na entrega ou quando a cadeia logística de suprimento não funciona e precisa de correção imediata para atender uma necessidade do consumidor. Ela falou isso, professora. E o André perguntou, qual o modal mais rentável? Bom, depende. Rentável para quem? Para quem oferece ou para quem precisa? Olha, eu acho que para quem precisa, sei lá. Porque assim, o que transporta a maior quantidade pelo menor custo sempre vai ser o ferroviário, mas ele depende da linha férrea, porque ele aguenta grande quantidade de carga e ele tem um baixo custo por unidade. Agora, como para o ferroviário ele tem limitação por ser lento e por ter necessitar da linha férrea no seu trajeto, às vezes ele se torna inviável. Aí eu preciso pensar, dependendo da origem e destino, eu posso pensar no marítimo, mas aí marítimo também leva grande quantidade de carga
em função do espaço que usa por lote. Mas eu preciso ver se a necessidade é transportar por uma via marítima de um lugar para o outro. Então, eu preciso ver qual é o contexto da carga. Dentro do contexto da carga, que eu vou ver quais são dentro do contexto da carga, pensando de onde a carga tem que vir, para onde ela tem que ir, qual é o peso, qual a relação de peso e espaço, e qual a urgência. Então, diante dessas variáveis, que eu vou fazer a escolha do melhor modo de transportar. Tem variáveis que incidem nessa tomada de decisão. Quem mais? Ele falou mais rentável para a empresa. Então, mesmo sendo para a empresa, eu tenho que pensar de onde a carga vem, para onde a carga vai. Eu tenho que pensar quais são as possibilidades geográficas, porque às vezes eu estou querendo mandar uma carga que eu não tenho necessidade de transpor o oceano. Ou, às vezes, eu posso usar, sim, dependendo do país que tiver uma sistemática de cabotagem, o Brasil poderia ter, porque ele é um país com grande espaço litorâneo, ele poderia usar mais a cabotagem do que ele usa, mas ele usa pouco. Se fosse por cabotagem, eu ia diminuir o risco de perda, varia, um monte de coisa. Mas eu preciso também ver a especificidade da carga. Então, antes de eu tomar a decisão, fala, esse aqui é mais barato? Esse aqui é mais barato em relação ao quê? Que carga que eu tenho? Qual é o tempo que eu tenho? Tá vindo de onde para onde? Eu tenho que colocar todas essas informações na mesa para falar quais são as opções que eu tenho. Dessas opções que eu tenho, essa é mais barata. Eu não posso falar assim, sempre a mais barata vai ser o caminhão. Não se sabe. Dependendo da minha condição específica, eu tenho que ver qual é a carta que eu vou jogar na mesa. Por isso que eu preciso de planejamento. Não existe cada tipo de produto, serviço, cada tipo de empresa, dependendo do nível de serviço que eu quero oferecer para o meu cliente, depende de muita coisa, eu preciso observar o contexto para tomar a decisão. Eu não tomo assim, sempre vai ser marido. Não, eu preciso ver qual é a condição, de onde vem, para onde vai e quais as opções que eu tenho, para poder definir qual que é o mais barato. Ou qual que é o mais eficiente ou eficaz para o meu processo. Quem mais? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Essa linha de raciocínio? Sim, não, talvez. Sim, professora. Tá sim, professora. Só mais uma pergunta. Quantas você quiser. Tô aqui para isso. A senhora falou sobre cabotagem. O que seria isso? Existem dois tipos de navegação possível, né? A navegação de longo curso, que é aquela que transpõe fronteira de um país para o outro, certo? E a navegação de cabotagem. Cabotagem é a navegação dentro de um território do mesmo país. Entendi, quer dizer, professora, obrigada. Imagina, saiu lá do Nordeste, não veio do exterior, mas saiu do Nordeste, era do Nordeste e veio para o Porto de Santos. Navegação dentro do mesmo país. Não era uma carga internacional, uma carga nacional que saiu do Nordeste para vir para cá. Saiu do Rio de Janeiro para vir para cá. Saiu daqui para ir para o Rio de Janeiro. Não é uma carga internacional, é uma carga de cabotagem. Mas só serve para navegação, professora? Cabotagem é um procedimento por via marítima. Ou por via fluvial, quer dizer, pelos rios. Mas aqui nós temos rios navegáveis, mas não em condições de receber navio de grande porte. Tá bom, professora, obrigada. Não.
Próximo. Prof, o Claudinei disse que antes de ver a mais barata, tem que ver a mais viável. Opa, gostei da resposta. Tem que ver a viabilidade. Gostei, isso mesmo. Dentre as viáveis, eu escolho a que tem menor custo, a que tem melhor custo-benefício, na verdade. Próximo. Professora, você falou sobre a cabotagem. Qual que é o nome da outra mesmo? Navegação de longo curso. Positivo. Obrigado. Ah, Prof, a Ryan tá com a mão levantada. pode falar. Não, eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Ô, Rayane, cadê a Amanda? E, professora, eu não sei não, pergunta pra Paloma. Ô, Paloma, cadê a Amanda? Eu não sei, ela não estava na aula. Só um minuto. Ah, meu Deus, a Amanda agora resolveu fugir da aula. Tá Prof, bolando aula. A Patrícia disse que e também atender à necessidade do cliente. Com certeza. Hoje, em primeiro lugar, a necessidade do cliente. E tá certíssima. Dúvidas? Dúvidas? Eu acho que a senhora já sanou todas as dúvidas. Não. Tu acha? Não é possível? O quê? Professora, Ah, dúvida. É igual o cabelo da medusa, mata uma, nasce duas. mas Desculpa, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Eu não saí do primeiro slide, mas tudo bem. A aula não foi produtiva? O que vocês acham? Pô, que isso. Aula maravilhosa, pra mim. Sério mesmo. Tem dúvidas, professora? Conhecimento Foi tá. produtiva. Professora, eu vou Hum. ter que repassar os rascunhos tudo. Eu não tô nem entendendo minha letra aqui pro caderno. Tem que Aí anotar. depois eu vou pesquisar. Aí depois eu vou pesquisar sobre também Doro. Door to door. Door é porta. D-O-O-R. Sim, eu pesquisei Door aqui, eu vi. to door. Porta a porta. Isso, aí eu vou pesquisar mais a fundo outros É temas que a senhora legal. foi falado também. É bom, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento é bom. Conhecimento não ocupa espaço, não dói a cabeça. Em verdade, Quem, professor. quanto mais, melhor. Conhecimento diferencia as pessoas. Fala, quem mais? Cadê o outro povo que tá aí quietinho, tudo pensando que é agente da CIA, que não participa da aula? Cadê? Tá tudo disfarçado aí, quieto. Janaína, tu tá de agente da CIA hoje, é? Professora, o trem também não faz porta a porta? Ele Não. pega a produção da fazenda e traz até o porto. Não, porto não é a porta, não é o cliente final. Porto é uma etapa. Verdade, perdão. Porto não é cliente final. A menos que o cliente final tenha na sua porta uma ferrovia, que às vezes é bem difícil isso. Tá bom? Professora, tô aqui, não tô de agente da CIA, não. Eu tô só de ouvinte hoje, tô só absorvendo. Ah, é? Porque tem um povo aí que quer ser agente da CIA, né? Tá tudo disfarçado aí, né? Infiltrado, né? Queria falar, não. Não. Tô atrás. Tô atrás dos agentes da CIA aí. O povo é difícil, não é fácil não esse povo. Conhecimento. Mas tá ajudando? Sim, tá bastante esclarecedor, sim. Cada um ajudando um pouquinho, colaborando, fica bom para todo mundo. Opa, com certeza. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém desiste, ninguém larga a mão de ninguém, gente. Quero só ver, hein? Fica nessa de fugir, não. Cadê o povo que tá de agente da CIA aí? Quero saber. Fala pelo menos 8, tô vivo, respirando, me mexendo. Fala aí.
Professora, Quem a é? senhora tá no banheiro? Se eu tava o quê? Tá no banheiro, professora Moé? Eu no banheiro? Ah, eu tô no meu escritório. Não, gente, é que eu falei para vocês que eu mudei de apartamento, aí no meu escritório ainda não estão as coisas meio na caixa ainda, então fica fazendo esse eco. Bela Me observação. desculpa, professora, eu comecei a rir. Não tô no banheiro não tô fazendo o número 2, não. Não tô não. Professora. Nem tô fazendo o trio, sólido, líquido e gasoso. Professora, a Larissa perguntou aqui, tem uma dúvida, pode ser um pouco besta, Kaká. Professora, o mapa mental eu posso falar de tudo o que foi abordado na aula de hoje, né? Não apenas do fundamento da logística empresarial? Não, porque nós falamos só sobre logística nessa aula, não falamos outra coisa. E, gente, professora, tu pode até confirmar também, mas o curso, a grade, né? Eu percebi em outro curso, todo o curso, até a ética, você pensa que é meio, sabe, meio avulsa, mas não, tudo é relacionado à logística, tá, gente? Todas as matérias têm um sentido. Com certeza. Tudo se encontra, tá, gente? Com certeza. Você vai usar ética, você vai usar comunicação para poder fazer relatório. Se você não... Que profissional técnico é você que não sabe fazer relatório? Que não sabe sintetizar, que não sabe escrever, né? Inglês, super necessário. Cálculo, então, nem se fala. Todas as matérias, todas nesse contexto são importantes. Tá? Gestão de pessoas, que o processo precisa de pessoas para poder funcionar. Dúvidas? Prof, o Altair falou aqui que a Uzi Minas tem 3 tipos de entrega: trem, caminhões e navio. Acho que é só uma complementação mesmo. Sim, sim. O Altair ainda está na Uzi Minas, é isso, Altair? Você ainda está lá? Sim, tô. Entendi. Prof, a Janaína perguntou aqui. Professora, também pode ser 2 mapas. O da semana passada e o de hoje? Pode, quer fazer em 2? Pode fazer. Tranquilo. Sem problemas. Prof, o Igor falou aqui, ó. O Igor estava de agente da CIA, né? Hoje ele estava de agente da CIA. Esse povo fala. Professora, quero entender a informação na logística. Como funciona? Não entendi a pergunta. A informação... aqui como está no slide, o fluxo de informações é que para que a cadeia de suprimento possa ocorrer, é preciso receber informação do cliente, do processo, de quantidade, de destino, para onde vai, como é que vai armazenar. Essas são todas as informações que alimentam e que fazem o processo funcionar. Então, quem trabalha com logística precisa identificar informações necessárias para o processo poder continuar. E a informação pode vir desde o consumidor, pode vir da obtenção dos insumos, pode ser a informação do processo de produção. Não é à toa que existe uma sistemática para empresas grandes, elas chamam de... Como é que é? Ai, meu Deus, fugiu agora, estou com o negócio na cabeça. É SAP, tá? É uma tecnologia de integração de processos para que todas as informações do processo estejam distribuídas ao longo do sistema tecnológico para alimentar a tomada de decisão. A informação, ela é necessária para que qualquer elemento de qualquer parte do processo possa tomar decisão. É com base na informação que se toma decisão. É com base na informação que se planeja. É com base na informação que se controla fluxos, que se percebe a eficiência dos dados. Então, a informação é tudo no processo logístico.
Então, a qualidade da informação pode interferir diretamente na qualidade do processo logístico. Quem mais? Nossa, que silêncio, vocês estão bem? Opa! Então, a Janina está perguntando aqui, ó. A senhora não vai assimilar a aula de hoje com alguma coisa? Ah, mas já. Eu estava só esperando para ver se todo mundo tá aí atento, tá? Associa a aula de hoje a... Deixa eu pensar. Acho que a gente pegou ela, gente. Não, é que eu tenho um cabedal de possibilidades aqui. Opa, ela tem um leque de... Eu tenho que fazer de acordo com a aula, para ver como é que dá certo. Vamos associar a aula de hoje a um tipo de jogo, que pode ser de tabuleiro ou qualquer jogo. É no final da aula, né, professora? Pode responder, né? Vai colocando aí no chat que eu quero saber de todo mundo. E tem que dizer o porquê, tá? Tá. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A Patrícia falou assim, ó. Professora. Aí, professora. Por favor. Repete aí, professora. Associa a aula de hoje a um jogo, tá? Pode ser jogo de tabuleiro, jogo individual, jogo coletivo, algum tipo de jogo. E me diz o porquê. O que a Patrícia tá falando aí, meu bem? Pode falar mais um pouco sobre o fluxo reverso? Nós vamos... Sim, logicamente que todos esses assuntos, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com conceito, porque aqui tinham 15 slides para passar, mas eu acho que também foi muito interessante essa abordagem de aula, tá? A logística reversa, ela é possível tecnicamente com duas abordagens. A logística reversa pós-consumo e a logística reversa pós-venda. Quando a gente está falando de logística reversa pós-consumo, a gente está falando de um material ou de um produto que percorreu a cadeia de suprimento, chegou na mão do consumidor final, o consumidor fez uso do produto até o esgotamento da sua utilidade ou não, e depois ele devolve esse produto ou ele disponibiliza para que ele seja incorporado a uma cadeia logística reversa. A gente pode lembrar da garrafa PET, quando a gente toma refrigerante, do pneu, são os casos mais clássicos que eles voltam para um processamento e se transformam às vezes em outro produto, ou às vezes eles são utilizados da maneira que são, por exemplo, garrafas são reutilizadas, ou se transforma, por exemplo, no caso da garrafa PET, em escova, escovão, vassoura, varal, em outro produto que vai alimentar outra cadeia de suprimento. Agora, quando é uma cadeia de suprimento pós-venda, nós estamos falando prioritariamente de duas possibilidades, ou da informação que retorna para o processo logístico para alimentar a tomada de decisão sobre a estrutura do produto, a permanência do produto no mercado ou não. Como no caso, você compra um carro zero, aí depois que você comprou, que você levou para casa, o pessoal da concessionária fica te ligando para dizer, olha, você tá bom, você tá gostando do carro? O carro tem, olha, vem fazer revisão, olha, vem aqui e tal. Quer dizer, tá estabelecendo um contato com você para que você alimente de informações para que tome posicionamento, se vai continuar fabricando o carro, se não vai, se tá feliz, se não tá feliz, qual é a interação da pessoa com o bem, né? Ou, no caso do pós-venda, pode ser também, agora em tempos de e-commerce,
para poder alimentar uma ação reversa. Por exemplo, eu comprei um produto, ele veio do tamanho errado, ou ele veio com defeito, aí essa informação serve para eu coletar o produto novamente e proporcionar uma experiência de compra favorável para o cliente, entregando um produto adequado à compra. Dúvidas? Prof, o Altair já deu a resposta lá da assimilação. Tá. Então fala. Ele disse que basquete. Professora, eu tenho uma dúvida. Peraí, deixa eu escutar, só um minutinho, deixa eu escutar o Altair aí. Basquete por quê? Rápido e certeiro. Obrigado. Quem falou que tem dúvida? Eu, a Fátima. Professora, como eu não assisti a aula passada, eu fiz o mapa mental, mais ou menos no que eu entendi, porque também não deu para mim ver o vídeo gravado que não estava abrindo, né? Então, mais ou menos, eu fiz o que eu entendi, o que seria, né? Aí a de hoje seria sobre a cadeia de suprimentos? Tudo o que foi falado, se você quiser colocar no seu mapa mental, coloque. Se não pegou tudo, o que você conseguiu pegar? Tá, montar que nem um mapa mental, mas dentro desse tipo de jogo, né? Você coloca o centro do seu mapa mental, a aula do dia 26/8, e todas as ramificações são todos os assuntos que foram tratados que você anotou. Sim, perfeito, entendi. Tá bom? Próximo. Oi. A Janaína falou aqui, xadrez, bem difícil. Foi difícil, Janaína? Por que, minha flor? O que você não entendeu que você não me contou? Fiquei preocupada agora. Não, professora, eu entendi sim, mas é muita informação, né? O pessoal tá enlouquecido aí. Eu vinha com 8 slides. A senhora disse que chegou chegando e foi isso mesmo. Mas eu tô aqui. Eu cheguei para solucionar, né? É verdade. Tem dúvida, tô aqui. Tá certo. Tá? Mas se tiver dúvida, me fala aí. Manda aí pra gente que a gente tenta resolver, tá bom? Não fica com dúvida, não. Não vai para casa com dúvida, não. Não, beleza. Obrigada, professora. Nada, meu. Quem mais? Não existe dúvida boba, não, pelo amor de Deus. Então, ó, a Juliana falou aqui. Roda, Jequiti. Bombardeio de informações e muitos complementos em aulas. Roda, Jequiti. Olha que legal. Muito bom. Eu gosto desse jogo. Adoro ficar adivinhando palavras. Quem mais? A Patrícia falou futebol, mas não falou por quê. Fala aí, Patrícia. Por que o futebol? Quem mais? Vamos, gente. Eu quero saber de todo mundo. Oi. Professora, futebol, porque todo mundo contribuiu com um pouco. Legal. Houve uma troca de passes. Foi bem por aí mesmo. Obrigada. Por nada. Quem mais? O Igor disse que o xadrez, por ser um jogo de estratégia e planejamento, eu acho que se encaixa com essa aula. Perfeito, gostei do argumento, muito bom. Muito obrigada. Quem mais? A Paloma disse stop, quem tem mais conhecimentos e estratégia também. Eu gosto de stop, joguei muito stop. Não, essa aqui eu achei genial. Quebra-cabeça, juntando as peças para ter um conhecimento final. Muito produtiva a aula. Obrigado, prof. E colegas, pela contribuição. Opa, eu que agradeço. A aula é feita para vocês e por vocês. Mais alguém? Cadê os espiões aí da CIA? Que tem um monte de gente nessa aula. Eu vou até tirar desse slide, que eu quero ver quem é que está aí. Depois eu continuo desse slide na próxima aula.
Olha, tanta gente aí. Cadê o Claudinei? Que não me fala qual é a situação. Cadê o Dante? O Dante já falou, né? É Dante e Igor, ou só tem outro Igor? Quem é que tá com a mão levantada? Oh, meu Deus, esse Sou povo eu, é... professora. Posso Fala, falar o querido. meu? Pode. Eu comparei a aula de hoje com o Uno, por conta Uno. de isso, por conta de proporcionar escolhas, né? Diferentes escolhas, e também por conta de ter muitas cartas de diferentes modalidades e de sistema e de tudo mais. E a explicação da senhora também. Muito bom. Eu gosto de Uno. Eu sou competitiva, só eu quero ganhar. Só eu. Fico querendo matar um quando ganha de mim. Vamos ver. O André. Cheio de informação para ser processada ao mesmo tempo. É um xadrez, né? Mas depois que processa, fica fácil. Beleza, obrigada. Fátima já falou? Claudinei, cadê você? Para de se esconder, para de ser membro da CIA. Paloma, quero saber todo mundo desse povo. Quer ver que eu desencrustar esse povo que está tudo escondido? Já falei aí, professor. Tá aí. Já falou? Obrigada, querido. Voleibol. Voleibol. Passou de todo mundo, ou quase todo mundo, né? Tem o povo da CIA aí. O Altair falou que é o dominó. Por que, Altair? Por que dominó? Quero saber. Peraí, tem dois André aqui. Tem o André Luiz, tinha outro André. Não, o André Luiz já falou. Jaqueline, tu que chegou nessa turma de doido hoje, o que tu achou? Parecido com qual jogo? Yuri, conta pra mim, qual é o jogo? O Yuri foi assistir novela, gente? Não acredito que ele foi assistir Griselda. Mas é demais. Eu tiro o olho dele e ele vai assistir Griselda. É impressionante. Acabou. Hoje deve ter futebol, é quarta-feira. Acho que foi ver o jogo do Corinthians, professora. Tá passando o jogo do Corinthians. Pelo amor de Deus, né? O Corinthians nem ganhou nada, só tá no empate por aí. Muito melhor assistir minha aula. Coringão só ganha mundial no Free Fire, o resto. Nem vou falar, não vou entrar nem nesse detalhe. Vamos lá. Cadê, Yuri? Para de assistir televisão e vem aqui, menino. Tô falando com você? Bom. Larga esse futebol. Não, estratégia, né? Você tem que conhecer a tática, né? O conhecimento. Tá bom, Yuri. Tá bom. Para de assistir televisão. Vem pra aula. Não tô assistindo, não. Não, tá bom. Gabriel, quebra-cabeça. Também aparentemente complicada na hora de montar, mas ao final juntando as peças de uma boa imagem. Que bom, que bom. Caio. Fala, Léo. Não, eu tô tentando assimilar alguma coisa com o jogo, mas não tô conseguindo. Mas a única coisa que eu tô assimilando não é bem um jogo, né? É mais um hobby. Mas também é um jogo também. Posso falar? Não. Claro, amor. Tô aqui, só tô ouvidos. É a minha cabeça, tá, gente? Se vocês não entenderem, antes e depois eu explico. Então, fala. A aula de hoje, eu tô assimilando como o meu hobby favorito. O meu hobby favorito, acho que algumas pessoas já sabem que é o cubo de Rubik, famoso cubo mágico. Então, é um jogo. Por quê? É um jogo porque, querendo ou não, ele é uma competição. Entendeu? Aí existe uma competição por trás disso. Ou seja, existem vários torneios. Existe também um bagulho de campeonato. Mas isso não vem ao caso, né? Porque a competição eu tô assimilando como se fosse um mercado de trabalho. Entendeu? Entendi. Você vai aprendendo coisas, né? Essa aula aqui, eu aprendi uma coisa. Entendeu? Essa vai ser a base para eu, no caso, competir no mercado de trabalho. Entendeu? Eu aprendo. Hoje aprendi, vamos lá. Aprendi sobre a logística. O processo tal. Eu já aprendi mais um pouquinho também de modal. Tem umas coisas que eu esqueci, mas. Então, também eu aprendi sobre suprimentos, entendeu? É quase a mesma coisa, entendeu? O cubo mágico você aprende o método, você aprimora ele,
e você vai pro campeonato e ganha. Entendeu? Essa é a minha simulação. Não sei se alguém vai entender, mas tudo bem. Eu entendi, isso já é grande negócio. Tá bom? Quem mais? Quem não falou? Leozinho é o atleta do cubo, pô. Então. Sou nada. Cadê? Quem tá com a mão levantada aí? Deixa eu ver. Oi, Duas prof. pessoas. Fala, Morena. Eu tô com a mão levantada? Eu, hein? Que louco. Fala. A gente vai estudar cada parte desse processo do suprimento sendo processado, transformado? A gente vai estudar cada parte da cadeia? É a intenção. É a intenção. Que ao longo do curso, vocês tenham diversos olhares para as cadeias de suprimento e para os processos logísticos. Não dá para você ver tudo num componente só, mas nós precisamos entender em vários aspectos por cada componente. Vocês vão ter aula de custos, vocês vão ter aulas que vão desbravar as cadeias de suprimento de todas as naturezas. Tá certo. Beleza? Professora. Deixa eu complementar aquilo lá que foi meio estranho. Então, o cubo mágico, o iniciante começa pro camada pra completar ele, sabe? Eu acho que o cubo é com você na nossa cabeça. Tu vai, primeira camada, são 3 camadas, primeira, segunda, entendeu? Aí quando chegar na terceira, você completa ele. Então, essa é a minha cabeça. Leonardo, eu te entendo, cara. Te entendo, fica tranquilo. Te entendo todinho. Tá bom? Relaxa. A Jack falou que tô como cego no meio do tiroteio. Caraca, Jack, que furiosa que tu se meteu hoje, hein? Mas daria quebra-cabeça, um ajudando o outro com uma peça que todo sai bem explicado. Que bom. Elisângela, foi o tiroteio? Que mais? Alguém esqueceu de falar comigo hoje? Deixa eu ver. Mel, você não falou para mim. Cadê você, Mel? Professora, eu falei sim, professora. Tu falou? Qual que tu falou? Me lembra aí. Qual jogo? Eu falei que parece aqueles jogos de pergunta e resposta. A gente pergunta e a senhora responde. Muito bom, muito bom. O David. Obrigada, Mel. Cadê o Fernando? Cadê o Jonathan? Cadê a Juliana? Cadê a Larissa? Cadê a Luísa? Eu estou aqui, Pro. Eu mandei no chat, acho que a senhora não viu. Eu coloquei que é como pega-pega, porque foi bem dinâmico. Muito bom. Pega-pega eu gosto. Jurassic Park? Que isso? Quem é? Quem é o dinossauro? Eu não tenho também com isso, não. Doutora, eu falei do Roda-Roda de Kiti. Fui eu lá em cima. Tá. Então, então tu não tá na CIA, não, né? Que bom, que bom. Não, professora, eu tô aqui. Tá. Larissa, algumas estavam embaralhadas para ter clareza de que conhecimento. Fantástico, Larissa, obrigada. Bom, gente, a aula hoje foi, hein? Foi, hein? O que vocês acham? Estão satisfeitos com a aula de hoje ou não? Eu tô, professora. Professora, a senhora já falou sua comparação? A minha comparação? A aula de hoje foi um bambolê. Foi um bambolê. Porque até com dor na coluna eu tive que rebolar para segurar o tchan. Ai, gente, só vocês mesmo. Obrigada, Igor. Obrigada, Altair. Obrigada. Eu não sei se atingiu os 300, não, mas eu tô de olho. Se não atingir o 300, devo trazer um maior
Tu gostou do bambolê, Leonardo? 300 contribuições no chat. Se não deu 300, eu vou dar um trabalho bem difícil para fazer. Eu vou te falar, prof, ainda bem que o microfone tava desligado, porque eu dei uma risada. 256? Ah, pode. Tem que chegar nos 300. A aula não acabou, falta 1 minuto. Pode chegar nos 300. Eu quero 44 mensagens aqui para mim, para chegar nos 300. Pode colocar. Tá. Povo. Boa, Fernanda. Boa. Bora? Vamos agitar isso aí, senão ninguém vai embora. 300 aí. Bora aí. Assombra, apavora aí para chegar nos 300. Eu sou a única professora que vai conseguir 300 postagens numa única aula. Só eu. Professora, como que... Escreve aí, gente. Tem que dar 300. Como que a senhora sabe quantos comentários tem? Ah, já me informaram aqui. Eu sou da CIA, cara. Por isso que eu não quero ninguém da CIA aqui, não. Chapô. 300. Será que já deu? Não sei. Eu sou o quê? A senhora é o quê, minha gente do céu? Agora até estão falando de mim. Agora a Janaína está falando que eu sou assim. Ai, meu Deus. Eu tô imaginando alguém da coordenação da ETEC vendo esse negócio pra entender nada. É segredinho nosso. Se alguém perguntar, segredinho com a professora Andréia. Ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? É nós. 344, bingo! Caramba! Show de bola! Eu acho que já bateu. Porque não tá nem abrindo as conversas do meio. Gente, obrigada. Fiquem bem. Até semana que vem. Meta alcançada. Missão dada, missão cumprida. Certo? Fiquem bem, que o Senhor abençoe. Se cuidem direitinho, tá? Até semana que vem, porque semana que vem quartou de novo. Quartou comigo. Tá bom? Agora eu vou trabalhar a noite toda para amanhã tá tudo pronto. Tá bom? Beijoca. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, professora. Valeu. Vamos chegar nos 400 com os boa noite. Boa noite. Chat travado. Boa noite a todos. Bom descanso aí para vocês. Tchau, gente. Ô, Raiane, tu tá gostando do curso? Professora, tô gostando muito. Tá bem diferente do que eu esperava. Ai, que bom, querida. Que bom, que bom. Que você... E Janaína, tá gostando do curso? Boa noite, querida. Boa noite, Paloma. Obrigada pelo carinho. Boa noite, boa noite. Deixa eu parar de gravar aqui.